Põe a próxima lá. Pô, mas isso é legal pra caramba, cara. Ficar lendo esses jornais aí Não, é muito bom, interessante, é cara. muito bom. Muito do acervo é do OperaçãoPrato.com. Eles fizeram um excelente lista de material e a gente mandou uma pessoa lá para Pará para ir no acervo dos jornais também para confirmar que os jornais eram de lá. Legal. Aqui é a foto da marca. Ah, tá. Essa é a única foto que a gente tem, então, da marca, né? Da marca que geraria da queimadura. Ficam esses pontinhos aí. Que parece aquela pistola de vacina, né? Sim. O pessoal da época chama de ferimento sacabocado, que é como se você tivesse... Isso. Tipo, pra fazer uma biópsia, é um equipamento que, tipo assim, não é um furo. Ele arranca um pedaço da pele. Ah. Então você consegue ver a capinha de gordura por baixo. Né? Então é um ferimento estranho, assim, porque... Sei lá, um laser fazer... Não sei, mas... E essa questão é a única foto. Aí tu fica... Aí vários céticos usam. Poxa, não existe. Só tem um registro disso. Claro que não existe. E aí, no podcast... Eu faço toda uma investigação para saber se faz sentido essa teoria de que esse ferimento pode ser outra coisa e pode não ser. Para mim, eu chego na conclusão que esse ferimento é causado das luzes. Por quê? Porque apesar dessa ser a única foto, a gente tem registros de um mês antes, doutora Velaide, que é a pessoa, né, que depois foi ver os seres, etc. E tal, você fala, pô, essa pessoa não dá para confiar. A pessoa pode pensar desse jeito, mas eu falo, mano, eu vou no primeiro relato que ela deu para os militares. Não tem seja, não tem baralho e tal, mas ela descreve essa parada aqui. Ela fala, ficava uma marca circular, que não dá para ver na volta, talvez por ela ser preto e branco, mas tem como se fosse uma espécie de marca circular, uma mancha meio avermelhada, e você tem microfurinhos. Ela descreve exatamente esse tipo de ferimento um mês antes dessa foto. Que eu fiquei pensando, vai que ela viu a foto, e se contaminou, claro, a memória fácil. Então eu precisava de uma confirmação que o relato dela é anterior. E tem um documento do OperaçãoPrato.com, que fala, tipo, que é real, fonte fidedigna e tal, que apresenta o extrato da gravação do gravador Uher, e que ela fala lá, ó, as pessoas... Ela fala, não acredito em sangue sendo sugado, não dá para falar em anemia, que é algo que depois ela vai defender que houve anemia, mas o ferimento é desse jeito. Então, se você levar em conta que talvez ela possa ter sido contaminada mais tarde, aí com certeza ela não. E ela era nova, tinha 20, ela cuidava da unidade de saúde de Colares. Ela era a diretora, né? Super novinha, entrou na faculdade de 16 anos, tinha 21, 22 anos na época, né? Imagina, prestando conta para militar. Do A2, que investigava da ditadura. Movimento subversivo. A mulher vai mentir? Eu não acredito nessa porra, não. Então... E o ferimento, ele ficava? Ele não ficava, ele desaparecia. Ele demorava para aparecer e ele desaparecia depois. O que acontece? Não ficava tipo uma cicatriz, então? Não, ficava um hematoma. Tá. A doutora Velaide fala que não parecia uma queimadura normal, tipo de água fervente ou algo nesse sentido. Parecia uma queimadura que ela tinha visto em fotografias por radiação de cobalto. Ela descrevia a similaridade. Fica mais estranho, né, cara? Então, mano, esse caso é uma maluquice, mano. Esse caso é total uma maluquice. E sobre foto, mano, as pessoas podem achar estranho falar que não tem muita foto, mas nos dias de hoje a gente tem foto, o celular na mão, você tira foto a hora que você quiser. Quando era criança, não é muito tempo atrás, a gente se arrumava, cara. Hoje eu vou tirar foto. Claro. Tomava banho, ou trocava de roupa porque ia tirar foto. Então era uma coisa difícil. Não, mas é que eu fiquei pensando em ter mais foto por conta dos militares, né? Porque eles estavam ali o tempo todo e tal. Então, mas essa parada, que eles iam... o que o pessoal fala é que a gente não tem tudo que os militares geraram. E aí... Só que assim... que mandaram para os Estados Unidos algum material? Então, esse que eu acho que é o documento que tá lá, cara. Então, aí tem algumas coisas aí. O Trump lá. Pode ir pro próximo. E aí você começa a ver que já começa também uma ligação de gênero também, né? Mas aqui é Belém, essa moça aqui já é Belém. A gente tá falando de Preferência? novembro. Uma espécie de preferência, mulheres jovens. Parece que há uma preferência. Caramba, você gosta de Assim, novinha. eu coloco que existem possibilidades de talvez ser um recorte da época do tipo, o cara machão ali não vai falar, não foi atacado. Né? Então pode haver uma contaminação nesse sentido. Sim. Aí a gente tem... por exemplo, o vampiro interplanetário só gosta de mulher. Tá. A gente tem a Aurora e as Três Marias. A Aurora é a mais famosa do caso. E é um título que vem de jornal. Então. Meu Deus. Vampiro interplanetário é bom demais, né, cara? Nome de filme, mano. Esse é. Ó, marca Então, aí, a Maria Augusta foi a que a gente conversou. A gente achou A Aurora Maria é que tem a foto. a foto né? da marca, a foto da marca. E aí as Três Marias. E, mano, e a Aurora, mano, ela fala, mano, que a enxaqueca pós-ataque, os sintomas eram... Ela quer morrer. Caramba. E tu vê que a galera ficou até hoje essa galera aí toma remédio psiquiátrico. Que
experimento doido esse que tá fazendo esse povo. Agora, né? essas aqui, por exemplo, elas são traumatizadas também até hoje. Até hoje. Eu conversei com a Maria Augusta no 12º episódio. Isso, eu Tá, li. é ela lá que a gente entrevista. Eu tava cara a cara com ela falando, mano, ela com lágrimas nos olhos. É que eu falo isso porque a galera me zoou quando eu... as lágrimas nos olhos das pessoas. Mas, cara, a pessoa fica com lágrimas nos olhos. é Ela, claro. ela fica com medo, relembrando. E fala, mano, eu era uma pessoa tranquila e tal. Depois do ataque, eu fiquei irritada. Eu mesmo não me reconhecia. As pessoas não me reconheciam. Ela ficava irritada. Caramba. E os sintomas duraram meses, assim, que a galera fala, assim. Até hoje, o pessoal fala, ó, às vezes não tem o movimento direito da mão do lado que foi atacado. Então, será que afetava uma questão neurológica dessas pessoas? Eu levanto essa A hipótese. Silva Mara lá, ela ficou malzona, Então, né, cara? o estado Ela, da ninguém Silva... consegue falar com ela, né? Não, a família não quer e eu acho que é Tá da certo. hora de ser respeitado e tal, porque é um caso bem complexo, assim, mas ela não voltou mais, assim. Ela Caramba, não- então esses ataques geravam alguma Tem o sequela da filha neurológica. do Benjamin Amaral Amin, que era o cara que era cético. Ele falava, esse negócio é tudo papo. O filho e a filha dele são atacados quando saindo de casa. Caramba. Isso era o cara que cuidava de Ubuntuber e a garota diz que... E aí, novamente, diz que... Mas você vê que realmente tem uma questão. E a gente não sabe se é o trauma. A gente não sabe se é algum tipo de característica do ataque que poderia gerar isso. É uma coisa que eu deixo em aberto. Então, por exemplo, eu não chego aqui e vou falar, galera, a luz deixa todo mundo doido. Porque eu poderia tratar dessa forma sensacionalista, mas não é isso. A ideia geral é, estamos levantando dados. Fica a interpretação do público, a gente não tem como provar, mas é isso que é alegado. E aí cada um vai tomar a interpretação. Pode ir pro próximo. Esse fenômeno das opiniões aí é que tem dois médicos que eles vão brigar muito na imprensa, né? Nessa época da imprensa, a imprensa tem uma mudança de rumo. Ela começa a desacreditar os casos. Ah, A nossa hipótese é que a ditadura tinha parado da censura do jornal e falou, mano, essa coisa tá saindo do controle. Escalonando. Vamos parar com essa porra. Isso aqui chegou em Brasília? De alguma Sim. forma? A gente- A investigação? Tem esse livro aqui que eu vi que você... Não é do Marco Seixas, não. É o do Heitor. Ai, caraca. É do... Ai, esqueci o nome. Ai, me desculpa. Ele é do... A gente entrevistou... O Hélio. O Hélio, ele tem um livro chamado Corpos Luminosos. Corpos Luminosos. E é o melhor livro para você ver uma análise dos relatórios. Ele bate o que foi vazado com o que é oficial, ele faz um estudo de como é que funcionava para a ditadura, como isso batia no SNI, e ele duvida que isso chegou no Geisel. Eu acho que chegou. Eu tenho uma intuição que eu acho que ele talvez tenha chegaram chegado. no que você diz respeito dele ser informado Dele ser sobre- informado sobre. Ele tinha reuniões todos os dias de manhã com o cara que comandava o SNI na época. Falava, ó, tá acontecendo isso, tal pessoa foi presa, nananana. Tinha essas reuniões. Então, O existe uma SNI com dúvida. certeza sabia. Não, o SNI estava na Operação Prato. Estava na operação. A primeira parte da Operação Prato tinha... SNI é o Serviço Nacional de Informação, ele é a CIA dos Estados Unidos, do A Brasil CIA na brasileira. época. Só pra gente colocar. Antes da gente entrar no Holanda, porque é um negócio legal de falar. A Operação Prato terminou ali, Sim. dezembro de 77. É. Qual que foi a conclusão do relatório? Quando eles escrevem um relatório, Tem, né? tá Conclui, né? E é importante você falar isso porque a gente pode discutir também da histeria coletiva, né? Que foi o que o Flávio chega. O Flávio, ele cita Nossa, como quando eu falei isso meio... no canal, me xingaram até poder mais. Qual é a parada? Histeria coletiva é um termo, inclusive, que nem se usa mais hoje. O pessoal fala em transtorno psicogênico de massa. É algo meio polêmico no meio da psicologia, porque não tem lá no manualzinho dele lá que eu esqueci o nome. Não tá descrito transtorno psicogênico de massa. Mas tem alguns psicólogos que trabalham com hipóteses estudando casos como esse. E, enfim, para falar sobre esse relatório final, o relatório não é nem da parte 2, então era da metade da Operação Prato. É a primeira parte só que ele tem no relatório. Quando acaba aqueles primeiros dias A ali. gente sabe que esse relatório tem completo. Tem mais coisa. porque não tem tem a segunda conclusão, parte, então. não tem conclusão da segunda parte. E deveria ter. Devia ter claro. relatório do SNI, devia ter relatório do CISA. Tudo isso deve ter sido juntado no mega relatório que a gente não sabe onde foi parar. Pode ter sido destruído, pode ter sido... A aeronáutica dá uma sabonetada. Fala, não, tudo que a gente tem de OVNI, já liberamos. Mas não fala, por exemplo, foi destruído. Não fala se está guardado, não fala se está confidencial. Eles falam isso dessa forma. E aí ele fala, e cara, a situação de Colares era assustadora. A galera já estava montando grandes grupos de vigília, estava todo mundo dormindo dentro da igreja, ou tudo aglomerado dentro de casas, com grupos de homens de 30 pessoas com armas e rojões. O prefeito de Colares ia para Belém comprar rojão, porque eles acreditavam que espantavam as luzes. Porque eles achavam que era uma entidade. Cara, eles só não queriam ser atacados. E eles faziam de tudo para isso. Então, como as luzes evitavam grandes aglomerações, isso até que meio que deu certo. Porque as luzes só atacavam pessoas isoladas ou pequenos grupos de pessoas. Então, e aí... Foram aprendendo, né?
E aí, o que acontece? O próprio Flávio, ele fala, mano, a histeria coletiva existe, mas isso não é a explicação para o fenômeno. Isso é como as pessoas estão interpretando o fenômeno indo pra loucura. Pode ser uma consequência. Uma consequência desse nível. Porque o Flávio acreditava nessa porra toda. Então, assim, só que aí isso virou um grande argumento cético, porque, por exemplo, se você tem um grande avistamento em massa, você pode simplesmente falar, mano, histeria coletiva. Vira o deus das lacunas para questões como essa. Que aí você não pode explicar aquilo, você não sabe o que é. Eu não estou falando que necessariamente aconteceu. E tem a necessidade de colocar um ponto final. Um ponto final, porque a gente é muito contra o mistério. A gente quer resolver. A gente quer dormir em paz. Né? Então, e também, às vezes, a opinião pública precisa de uma resposta também. Então, as autoridades também precisam de uma resposta. Né? A gente investigou vários casos de histeria coletiva para ver se cabiam nessa história. E assim, no fundo, se a pessoa quiser acreditar que é histeria coletiva, como eu falei, transtorno psicogênico em massa, ela vai acreditar, não tem muito o que fazer. Se uma pessoa que acredita que é alienígena, vai fazer. Eu, através de conversas com psicólogos, não acredito que houve histeria coletiva para além desses pequenos surtos pontuais. Localizados ali. Por quê? Tá. Todos os casos de transtorno psicogênico em massa, eles são casos que aparecem muito rápido e se vão muito rápido. A gente está falando sobre 2 estados que durou mais ou menos 1 ano. Se a gente for colocar só de 77 meses, de junho a dezembro. Então, assim, tem aquela escola do Zimbábue, que os alunos falam que viu um ET. Crianças do Zimbábue. Foi uma tarde. O próprio Guerra dos Mundos, lá de 1900 e lá vai bolinha, é uma coisa que durou dias no máximo. A galera dava tiro pra cima, né? Coisa nesse sentido. Então, assim... mas aí a da Guerra dos Mundos foi um negócio induzido, né? Totalmente induzido. Não, Sim, mas até mas esse do pode... Zimbábue, dizem que o cara que cuidou também meio que sugeria algumas coisas para as crianças. Sim. Né? Então tem toda uma suspeita também. Tá, Luz de Fênix. Luz Luz de de Fênix Fênix também, né? Foi pra, então, mas a gente pra tá falando de galera, coisas que no máximo da hora dias. ali, isso aí. Geralmente horas. Então, já não caberia aí. E aí, por exemplo, a gente conversou muito sobre o trauma dessas pessoas. E transtorno psicogênico em massa, não cabe você ter sintoma de meses e até anos. Porque, por exemplo, surto momentâneo. Tem transtorno psicogênico em massa, por exemplo, que pessoas acham que foram envenenadas em grupo ou elas acham que estão doentes. Alguém viu um gás, alguém adoece e todo mundo adoece em conjunto somatizando aquela questão. Isso existe. Né? Só que falar, primeiro, não dá para produzir aquela queimadura do jeito que a gente viu. O psicólogo falou. Tipo, dá para reproduzir vermelhidão, um sintoma tipo uma enxaqueca, a gente consegue produzir, se encaixaria. Metade das características desses ataques você consegue explicar. Essa outra metade não. E aí o psicólogo, o Michael, mandar um abraço para ele fala, cara... Tá lá no episódio 12, né? Tá lá no episódio 12. Ele fala, cara, do jeito que essas pessoas estão relatando, combina muito mais com transtorno de estresse pós-traumático com transtorno psicogênico em massa. Só que ele fala... Esses 2 diagnósticos não podem coexistir. Você não pode achar que você passou por uma histeria coletiva e ter um sintoma de longo prazo. Não bate essa questão. Você tem no máximo naquela hora e acabou depois. Entendi. Então, assim, na minha concepção e na minha opinião, escutando isso, leva a crer que as pessoas com esses sintomas não foram induzidas a acreditar que tinham esses sintomas. Talvez, de início, a gente poderia falar dessa questão caótica que as cidades ficaram. Essas pessoas falam, a minha mulher me traiu porque viu a luz no céu. O taxista... Então, tipo assim... E aí, nesse lance da histeria aí, o que pode acontecer também é o seguinte, a pessoa vê, imagina a quantidade de meteoro que a galera não vê. Sim. Aí a pessoa vê qualquer coisa, aí ela já tá com aquele negócio na cabeça, Sim. caramba, lá vem a luz de novo, vamos juntar todo mundo. Sim. Isso aí pode ser. Pode ser. Sim. Porque aí é verdade, o trauma que a pessoa fica, as marcas e tal, Tudo que isso aí vê. tem uma... longo prazo. No geral, também costuma acontecer também, o transtorno psicogênico em massa, costuma acontecer em pequenos grupos. Então, por exemplo, uma escola. Todo mundo tem um contato muito próximo. Que você vai rastilho de pólvora. Mas as distâncias dos ataques entre as localidades também são longas. E também a história não se modificou muito. O relato, desde o Maranhão, é sempre o mesmo. Uma luz vem do céu. Projeto. Você consegue, tipo, não necessariamente você viu a luz, você é atacado. Você pode ver ela longe passando. Mas tem muito relato desses do encontro, que a luz projeta alguma coisa paralisada. Os relatos são os mesmos, eles não se modificam. Isso é impressionante, mesmo. E aí tem as teorias. Que aí a gente... Sim. Mas vamos lá, antes da gente entrar nisso, então teve lá... Ah, não, e a conclusão do relatório é o quê? Do relatório é a histeria coletiva. A conclusão do relatório é... Essas pessoas viram alguma coisa, viram luzes no céu, a gente viu que essas luzes estão no céu. Tá aqui, eu tô no 20 do 10, isso aqui é mais cedo. Desculpa, mais tarde.
Tá aqui. São 3 páginas de conclusão. Ah, não. Pode resumir pra nós, não precisa. E ele fala que as pessoas, por um baixo nível de escolaridade, ficam preocupadas muito fácil, alguma coisa relacionada a isso. Mas ele fala, não, essas luzes existiram, o contato com essas luzes fez essas pessoas temerem, porque os militares, eles não acreditavam que as luzes atacavam. Eles, no máximo, por que acontece? E aí, onde é que está a contaminação desse caso? Quando os militares chegam, eles chegam acreditando que esses alienígenas, eles estavam fazendo uma espécie de pesquisa. E que eles não estavam aqui para atacar ninguém. No máximo, se defender, como o caso do Coronha. Eles até acreditavam que houve. Só que tudo eles levavam a crer. Na entrevista do Holanda, ele fala, pô, os ataques foram leves. Enquanto ele fala que ataques foram leves, ele mesmo descreve um cara que ficou imobilizado 15 dias. Eu acho que a pessoa que foi atacada e imobilizada 15 dias não acha o ataque foi leve. Então você vê o nível de E contaminação... ele mesmo, ele não foi atacado? Então, os militares não foram atacados. Não, mas o Holanda não é atacado lá na cama, lá quando ele tá dormindo? Então, mas isso aí é depois, um relato depois, isso não é durante. É verdade. É que o que acontece? O Holanda, ele é um cara bastante espiritualizado, então ele tem vários... Aquela coisa meio... que mistura um pouco de kardecismo com espiritualismo, esses seres de luz, etc e tal. Tem um encontro desse que ele... Aí vai criando uma relação com o evento. Vai criando uma relação, porque isso tudo vira tudo parte de uma mesma visão de mundo. Então isso que eles estavam vendo, para eles eram físicos, mas ao mesmo tempo também espirituais. Que duro. Acho que não é muito difícil de relacionar. É seres de luz, corpo de luz. Aí o cara tinha essa predisposição. Sim. Não é difícil. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa 7. Menos de R$8, irmão.